Bom dia, sétimo ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, continuando nossa série de revisões para a prova, tá? Começamos revisando na última aula sujeito e predicado, né? Os tipos de sujeito. Vimos sujeito desinencial, né? A gente viu também. Vimos sujeito simples, sujeito oculto, que é o desinencial, tá? E vamos agora mais pra frente. Deixa eu dizer, eu vou botar em uma lista. Já botei, eu acredito, né? Nesse vídeo eu já devo ter botado uma lista dos assuntos, mas eu vou falar aqui de novo o assunto que está previsto para que caia na prova. Sujeito e predicado, tá? O uso dos porquês, tá certo? O uso dos porquês. Além disso, uso dos porquês. Sujeito indeterminado, oração sem sujeito, coisa que a gente já viu, né? Oração sem sujeito a gente já viu. Concordância verbal e o uso de C cedilha, S e SS, tá bem? Esses são os assuntos que possivelmente podem cair na prova. Uma revisão rápida sobre o uso dos porquês, tá? Porque separado, temos os 4 tipos de porquê, né? Porquê separado e sem acento, porquê junto e sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento, tá? Primeiramente, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado quando a junção da preposição mais o pronome vem para causar uma interrogativa, tá? Ou seja, é uma pergunta por qual razão ou por qual motivo, tá? Ele possui esse significado, por qual razão ou por qual motivo. Quando você consegue trocar por qual razão ou por qual motivo, é porque separado e sem acento, tá? Ó, o exemplo que eu vou dar aqui. Por que você não vai ao cinema? Por que você não vai ao cinema? Essa é o que? É uma pergunta, um interrogativo, tá? E a gente consegue trocar por qual razão ou por qual motivo? Então, vamos lá. Por qual razão você não vai ao cinema? Por qual motivo você não vai ao cinema? Tá vendo que as duas dá certo? A razão encaixa melhor, mas as duas dá certo. Tem outro exemplo. Não sei por que não quero ir. Ó, novamente aqui. Se a gente trocar o que não sei por que não quero ir. Se a gente troca o porquê por qual motivo, ficaria como? Não sei por qual motivo não quero ir. Tá? Então, outro exemplo. Aliás, a gente também pode trocar. Tinha esquecido de falar isso, deixa eu falar. A gente também pode trocar por pelas quais, ou pelo qual, ou pela qual, tá? Como no exemplo, os lugares que passamos eram encantadores. Se a gente trocar a parte de porquê por pelos quais, como é que vai ficar? Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, para vocês identificarem o porquê, se é porquê separado, é só fazer a troca de por qual razão, por qual motivo, ou pelo qual, pela qual, pelas quais, tá? Ou pelos quais. É só fazer essa troca. Se a frase continuou soando bem, continuou sendo coerente, é esse o porquê. Agora vamos ver outro tipo de porquê. O porquê é quando vem o porquê separado e com acento. Ele vem assim quando vem
antes de um ponto final. Antes de um ponto final, temos ele virá então no final de uma frase. Ele continua com o motivo de por qual motivo ou por qual razão, só que ele vem no final, tá? No final de uma interrogativa ou exclamativa. Exemplos que a gente pode dar. Vocês não foram ao cinema. Por quê? Tá? O porquê nesse caso seria separado e com acento. Vocês não comeram tudo. Por quê? Andar 5 km. Por quê? Vamos de carro. Tá? Então, esses são os exemplos. Então, no final, se a gente consegue trocar por qual motivo, e tá no final da frase, é porque separado e com acento, tá bem? É essa daqui. Temos agora o porquê junto e sem acento. Ó. Ele é o quê? Ele é uma conjunção que pode ser usado para indicar uma explicação de algo, ou seja, é a resposta, pessoal. Porque o porquê junto, ele está respondendo alguma coisa e ele pode ser trocado por pois ou uma vez que. Pois ou uma vez que. É só lembrar disso, porque junto é resposta e pode ser trocado por pois ou uma vez que. Ó, não fui ao cinema porque tenho que estudar para prova. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. O porquê nesse caso aqui é que tipo de porquê? É o porquê junto e sem acento. A gente consegue trocar esse porquê por pois. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Outro exemplo usando uma vez que. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Então vamos tentar trocar agora. Não vá fazer intrigas, uma vez que prejudicará você mesmo. Tá vendo? As duas fazem sentido. Os dois estão corretos, tá? Então, porque junto e com acento. Ele é utilizado pelo quê? Para ele representar um substantivo, ou seja, uma coisa, algo. O porquê junto e com acento ele é algo, ele é quase que palpável. Ele não é palpável porque ele é abstrato, mas ele é algo, tá? Ele tem o significado de motivo ou razão. Desculpa, pessoal. Ele vem acompanhado de um determinante, como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral, tá? Ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de alguma coisa. Temos os exemplos. Deixa eu ver aqui. O porquê de não estar conversando é porque eu quero estar concentrado. O porquê de não estar conversando é porque eu quero estar concentrado. O porquê que eu quero saber aqui é o primeiro porquê, tá? Se a gente trocar porquê pela palavra motivo, olha como é que fica essa frase. O motivo de não estar conversando é porque quero estar concentrado. Então faz sentido, né? Faz sentido. Agora vamos ver outra. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. O porquê nesse caso é o que vamos trocar por razão. Diga-me uma razão para não fazer o que devo. Tá? Ok, tá, é isso mesmo. Tá? Então, pessoal, os porquês é muito simples. Isso aí, tá? Tem no livro de vocês também. E vocês entendem isso facinho aí na internet, né? Além da aula que teve, que a gente já deu aula sobre isso, tá? Então, a gente também tem o uso a concordância verbal, aliás, vamos para a concordância verbal. A gente tem a concordância verbal que nada mais é do que quando o que ocorre com a frase gramaticalmente correta, que ela,
quando o sujeito e o verbo, eles se concordam, eles concordam um com o outro. Isso é a concordância verbal. Ah, professor, mas eles concordam em quê? Eles concordam em número e em gênero, tá? Em número, em gênero. Em grau também, às vezes. Mas o mais importante é isso, em número e gênero. Quando eles concordam, ou seja, se o verbo está no plural, o sujeito também vai estar. Se o verbo está no singular, o sujeito também vai estar. Se o verbo vai estar no trazendo uma menção ao gênero feminino, o sujeito também vai ser feminino, tá? É simples, é só isso, pessoal. Concordância verbal é simplesmente isso, tá? Na prova pode cair perguntas como tal frase, qual dessas frases não está seguindo as regras de concordância verbal. Então, vocês vão ter que analisar a concordância verbal daquelas frases e ver qual é a que não está seguindo, tá? É isso. E o uso do S, do C cedilha e do SS, tá? A gente vai saber aqui se temos uma dessas letras seguindo os seguintes empregos, tá? Ó. Utiliza S, tá? A gente utiliza S no início da maior parte das palavras. Nas palavras que começam com esse som, começam com S. Por quê? Porque o S, o SS e o C cedilha têm o mesmo som. Tem o som de S, é o fônema S, tá? No início da maior parte das palavras, antes de qualquer vogal. Se a gente tem sarar, seguir, sopro, surdez, são exemplos de palavras com S que começam no começo da vogal. Ó, com um sufixo de naturalidade, ó, paraense, ateniense, recifense, tá? Em palavras formadas com prefixos ab ou abs, que significam afastamento, separação. A gente tem absolutismo, com S, absolver, absorto, absorver, tá? Uma exceção que a gente tem, algumas exceções que a gente tem é abscesso e abscissa, tá? São duas exceções que a gente tem a essa regra, a regra C. Em palavras formadas com o prefixo ob. Prefixo, pessoal, é o que vem antes, tá? Sufixo vem depois, prefixo vem antes, ou seja, vem antes do S. Prefixo ob, como observar, ou os derivados, tá? Obsessão, observação, obsoleto. A exceção aqui temos o obcecar, tá? Se eu digo que uma pessoa obcecada é com C, tá? Com C. E utiliza-se SS em que caso? Apenas entre vogais. Usa-se SS apenas entre vogais, tá? Então é só lembrar, começa com S. Começa com S, então é no começo da palavra, então é com um S. É entre uma vogal e outra, SS. Muito provável que seja SS. No sufixo feminino, essa, ou seja, abadesa, condessa, tá? Na terminação íssimo, a gente viu que temos os graus superlativo, analítico, superlativo sintético, e vimos que algumas frases que terminam com íssimo ou zíssimo, né? No íssimo a gente sabe que é com dois S, tá? Sempre se utiliza de dois S. E em palavras derivadas ou compostas formadas a partir da palavra que tenha S no início, passando depois um
com intervalo, tá? Ó, temos antessala, temos cromossoma, 17, girassol, mini saia, prosseguir. E a gente tem sempre, o SS ele está sempre no interior da palavra, nunca no início, nunca no final. Utiliza-se C antes de I, E ou I. Tá? O C ele é utilizado antes de E ou I. E temos o C cedilha. O C cedilha a gente usa. Aqui, pessoal, vale salientar que o C que eu falei é o C com som de S, tá bem? Porque a gente tem o C que se utiliza em outros casos. Mas para terminar aqui, ó, vamos ver por cima um pouquinho o C cedilha. Porque vocês já viram todos os outros, então sabendo que não é outro, vai ser esse, né? Nos sufixos assa, aço ou ussa, tá? Como arruaça, barbaça, bagunça, melaço, mulheraça, ricaço, dentuço, dentuça. No sufixo verbal assar, escorraçar, esvoaçar, aldegaçar, tá? No sufixo ansa também, quando o sufixo é ansa, ó, mudança, lembrança, vingança, crença, diferença, sentença, ansa ou ensa. No sufixo são, ó, ação, ação. Depois de a, duas vogais em hiato ou ditongo, comunicação, criação, difamação, dissertação, exclamação, interrogação, fundação, insolação, nomeação, ovação, provocação, sensação, cansação, atribuição, fruição, conceição, insurreição, traição. No sufixo isso ou issa, preguiça, justiça. A gente vê que tem muitos exemplos de sufixos que terminem com C cedilhas, tá? Quando um sufixo é específico, ele termina geralmente com C cedilha. Normalmente após N, que nasala a vogal, ou seja, fala mais com o nariz. A vogal I ou U. Extinção, função, pinça, junção, punção, tá? Na grafia brasileira também, nas palavras que perderam essa consoante na articulação, ação e sessão. Temos esse exemplo, tá? Pessoal, a aula vai ficando por aqui, já se estendemos bastante. Espero que vocês tenham gostado da revisãozinha para a prova de vocês, que isso ajude vocês e até mais. Tchau.